Então, meus amados irmãos, estamos aqui, primeiramente, querendo agradecer a Deus por essa mais nova oportunidade de nós ministrarmos mais um dia de aula de escola bíblica cristã aqui do Ministério Cristo das Nações, Casa do Senhor, amém? Então, queremos louvar ao Senhor por isso, louvar a cada um de vocês, que ninguém sabe mais do que ninguém. A gente vai compartilhar e o Espírito Santo vai ministrando aos nossos corações, amém? Eu também quero aproveitar desde já e agradecer ao irmão Mateus, mais uma vez, está aqui conosco, tá? Juntamente com a missionária Agnes, com esse carinho dele, esse coração que é maior do que ele, que veio aqui para nos ajudar a transmitir essa aula para a glória de Deus, porque tudo é para o reino. Então, que Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. E também quero agradecer aqui aos doadores, aos irmãos que estenderam a mão, ouviram os nossos pedidos e já doaram roupas, já doaram aqui, tem vários utensílios aqui doados, aqui, glória a Deus por tudo, e nós já vamos poder distribuir aos necessitados, né? Eu quero já, desde o início, que vocês consigam ler, não sei se vocês conseguem ler a televisão que está aqui atrás, eu já deixei um versículo aqui, que é Provérbios 19, 7, que diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então, se você estende a mão ao próximo, e eu sei que você não faz isso por barganha, você faz de coração, mas o Senhor, que Ele tem prazer em galardoar, Ele faz uma rica promessa aí nessa palavra. Ele diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Você já parou para pensar nisso? Que você está emprestando algo a Deus. E o nosso Deus justo e reto, imagine só se Ele não vai devolver isso a você, de alguma forma. Ele tem prazer nisso. Então, aquele que estende a mão ao próximo, ao necessitado, certamente ele vai ter um retorno de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus multiplique todos os bens materiais de cada um que doou e cada um que se compadeceu do próximo. Amém? Glória a Deus por tudo. Eu também quero aqui, agora pedir para a missionária, por favor, colocar aí no computador, 2 Timóteo 3,16. Antes da gente iniciar a aula, eu preciso falar isso. Meus amados irmãos, nós tivemos algumas notícias acerca da última aula. Todas elas eram previsíveis, mas é necessário que eu venha trazer algumas informações para que a gente não venha a criar nenhum tipo de divisão, de ódio, não é a nossa intenção isso, é só trazer a palavra de Deus. A primeira notícia é uma notícia boa. Nós tivemos testemunhos de uma irmã, louvado seja o nome do Senhor, que eu não vou dizer o nome para não expô-la, glória a Deus, embora não tenha problema algum nisso, eu tenho certeza que ela é uma mulher de Deus. Nós tivemos um testemunho dela que ela disse que tirou imagens da casa dela depois daquela última aula, porque ela sentiu o Espírito Santo falando com ela ali, e ela viu que na Bíblia consta aquele tipo de informação, e ela queria ser fiel a Deus. A intenção dela era obedecer o que estava nas Sagradas Escrituras. Então percebemos que já produziu fruto a aula, que aquela aula dali já aproximou ainda mais alguém da vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas em contrapartida, algumas pessoas também ficaram, digamos assim, aborrecidas, porque nós falamos acerca da sua fé, não é? Porque quando a gente vem trazendo um ensinamento sobre idolatria, sobre paganismo, fatalmente a gente vai confrontar a fé de alguém. Então algumas pessoas ficaram aborrecidas com isso, mas eu quero aqui, meu amado irmão, dizer para você, não fique aborrecido comigo. Eu sou apenas o carteiro. Eu estou trazendo uma carta de alguém que a escreveu, que não fui eu que escrevi. Amém? Eu sou apenas o carteiro. Eu estou entregando a carta ao destinatário, que é você, e se você quiser falar, fale com o remetente. Fale com quem escreveu a carta, que foi Deus. Eu não estou falando nada de mim mesmo. O que eu falei aqui na última aula está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Está escrito lá. Amém? Então, esse versículo que está aí, ele diz assim, ó, toda a Escritura é divinamente inspirada
e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. O próximo versículo, missionária. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você está vendo aí? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então eu não tenho absolutamente nada a ver com o que está escrito. Eu só faço expor. Eu sou apenas um expositor da palavra de Deus. Então a minha sugestão é, pesquise. A minha sugestão é, ore a Deus, procure ver na Bíblia a veracidade das informações, porque está tudo escrito na Bíblia. Ah, pastor, mas eu não creio na Bíblia. Também é um equívoco da sua parte, porque a própria história, ela vai dizer que a Bíblia foi escrita em 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Ela vai mostrar que ali eles eram de 3 continentes diferentes, eles não tinham nenhuma afinidade entre si. Ali tinha reis, tinha pastores, tinha médicos, tinha pescadores, e eles foram inspirados por Deus para escrever aquelas Sagradas Escrituras. Da mesma forma, nós vamos ver que, ao longo do tempo, existia uma classe de pessoas chamada maçoretas. O que eram esses homens? Eles eram responsáveis por copiar a Escritura ao longo do tempo. Então, como é que eles faziam isso? Por contagem de letras. Eles faziam isso por contagem de letras. A gente precisa entender que era o hebraico antigo. Era mais simples do que o português, por exemplo. Então ele contava as letras e vinha um outro maçoreta, ele contava novamente para ver se estava em harmonia aquela contagem. Se faltasse uma ou tivesse uma a mais, se rasgava toda aquela cópia, jogava-se fora para se reiniciar o trabalho. Para você ver como eles eram minuciosos nesse trabalho. Isso foi no tempo antigo. Na Idade Média, já existiam monges que ficavam nos mosteiros, no deserto, e eles só tinham 2 responsabilidades: orar e copiar. Só era essa. Eles estavam totalmente distantes da guerra que estava na Europa. Eles ficavam afastados, e isso foi uma sabedoria de Deus, uma estratégia de Deus, para que a Bíblia ela permanecesse pelos séculos dos séculos. Então, a gente precisa compreender que isso realmente existiu. E essa comprovação científica, ela não está no meio cristão não, irmãos. Isso está em arqueólogos, pessoas até que não professam a fé, mas que têm essa confirmação de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E em 1947, um jovem achou nas montanhas, um jovem beduíno, pergaminhos. E dentro daqueles pergaminhos estavam toda a escritura do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. E ali eles puderam verificar que o que estava escrito ali, e aquelas escrituras que foram achadas, era de 300 anos antes de Cristo. Isso é história. Então eles puderam verificar que o que estava escrito ali era compatível com o que era narrado há mais de 1.500 anos, 3.000 anos antes de Cristo, com 90% de compatibilidade. 90% do que nós temos hoje, inclusive, nas Sagradas Escrituras. Ah, pastor, se tinha 90% de compatibilidade, então tinha 10% de erro. Sim, mas esses 10% de erro, eu vou te dar um exemplo de como eram esses erros. Eles não influenciavam na informação. Por exemplo, quando Isaías ele tem a revelação de Deus, diz assim que está Kadosh, 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 santo, santo, santo. Em uma versão antiga estava Kadosh, Kadosh, só 2 vezes. Em outra estava 3, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então era uma informação que não trazia influência no texto em si, não ia influenciar no conteúdo. Era esse tipo de incompatibilidade que tinha. Então a gente pode confiar nas Sagradas Escrituras, pode confiar que o que está nas nossas mãos é o que Deus quer que esteja, você pode crer nisso e você pode estudar, porque isso não é cristão que está dizendo, isso são pessoas capacitadas, são cientistas, são arqueólogos, são historiadores, são antropólogos, pessoas que estudaram para isso e confirmam a veracidade das Sagradas Escrituras. Então a gente pode, com certeza, falar como falou Isaías: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Amém? Então eu deixo essa informação. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre o nome de Deus.
Mas antes da gente falar sobre o nome de Deus, a gente precisa trazer algumas informações da última aula. Vocês lembram da última aula, né? Que já está lá no canal. Nós vimos na última lição sobre a questão da idolatria, sobre o paganismo. E é necessário a gente trazer alguns pontos ainda sobre idolatria, rapidamente, para que a gente já venha a adentrar no segundo tema. Eu gostaria que ficasse aqui na televisão a leitura de Êxodo 20, de 1 a 7. Nós vamos ler. Se você tiver a Bíblia em casa agora, eu te convido a abrir. Abre a tua Bíblia agora, aí para você me acompanhar, porque às vezes a televisão, ela fica um pouquinho distante, às vezes você pode não ter tanta facilidade para ler. Ou até mesmo a gente abrindo a Bíblia na hora, a gente começa a ter, é o que eu digo aqui aos irmãos da igreja, a gente começa a se familiarizar com a Bíblia. Então, se você tem uma dificuldade de achar um livro ou um capítulo, você abrindo ela constantemente, isso vai fazer com que você tenha mais habilidade para manuseá-la. Então é importante isso. Olha só o que diz a palavra aí. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém? Vamos orar para apresentar esta aula a Deus? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por estarmos aqui para aprender mais da Tua palavra. Eu te peço, Pai, que sobre todos nós o Senhor derrame o espírito de sabedoria, que a gente venha, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. A Tua palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos ensinará todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, abre os corações e que cada palavra da Tua verdade fique guardada nas tábuas dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus amados. Então, meus queridos, ao longo dessas aulas, nós estamos trazendo um tema, que são os 10 mandamentos. Nós estamos esmiuçando os versículos e a vontade de Deus acerca da sua lei, trazendo uma realidade para nós, para o nosso tempo, da nova aliança, da era cristã. É preciso nós compreendermos o que Deus queria quando Ele promulgou esses 10 mandamentos. Será que os 10 mandamentos e o resto da lei mosaica, será que nós temos que aplicar ela na sua literalidade? Será que nós temos que aplicar ela apenas na metade, a outra metade não? Então, esse é o objetivo da gente entender um pouco da lei de Deus e trazer para a nossa realidade. Nós vimos no início acerca da vontade de Deus, dando uma ordem direta à humanidade, que era reprovável todo tipo de construção de imagens, todo tipo de idolatria, tudo aquilo que envolvesse deuses pagãos ou pseudo-deuses. Nós vimos isso ao longo dessas aulas. E nós vimos que a idolatria nas Sagradas Escrituras é um assunto muito sério, meus amados irmãos. A idolatria nas Sagradas Escrituras, a gente vai ver que os primeiros mandamentos de Deus, ele já reprova a questão da idolatria. Então, isso por si só já nos mostra que era um pecado terrível à humanidade, trazer a idolatria para o seu meio. É a primeira ordem direta de Deus, é um combate à idolatria. E ao longo de toda a Bíblia, a gente vai ver a reprovação dos ídolos. Nós vimos aqui, falamos em rápidas palavras, que em Êxodo, capítulo 32, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei de Deus, nós vimos ali que pela demora dele em descer, o povo, ele fundiu um bezerro de ouro para trazer uma idolatria no meio daquele arraial. E isso foi abominável aos olhos do Senhor. Então a gente percebe que Deus, quando ele promulga uma ordem,
quando ele edita uma ordem para que o povo ele não se envolva com idolatria, ele está dizendo para nós que ele nos fez a sua imagem e semelhança, e que se ele nos fez a imagem e semelhança, ele nos fez para amar. E se nós não tivermos um coração inclinado para amar a Deus, nós fatalmente vamos amar outra coisa. Então, Deus, na verdade, ele pretende nos proteger. Ele nos proteger de toda a malignidade que nos cerca, porque esse mundo jaz no maligno. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, nós percebemos que ali naquela ocasião do bezerro de ouro, o povo, ele começa a pegar os utensílios das mulheres, ele começa a pegar os brincos, bijuterias, essa série de indumentárias que as mulheres e as crianças tinham, ele pega aquilo, derrete, e eles fazem um bezerro de ouro com relação a isso. Fazem um Deus para que eles pudessem adorar e colocar no lugar do único Deus vivo. E isso foi terrível aos olhos do Senhor. A Bíblia, ela vai nos mostrar que Moisés, quando desce, intercede pelo povo. Eu queria aqui que a missionária colocasse, por favor, Êxodo 32, do 31 ao 35. Para que a gente venha a entender um pouco do que aconteceu e um pouco do que é a idolatria na prática aos olhos de Deus. Olha só, assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Quem disse isso foi Moisés. E ele continua. Aí o Senhor responde a ele, no 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Perceba que Deus, ele diz que a consequência daquela adoração, daquele bezerro de ouro, da idolatria, é justamente o nome ser retirado do livro de Deus. Olha como é grave o pecado da idolatria. Deus, ele fala isso para Moisés. Aí Moisés intercede a Deus pelo povo. Moisés é um tipo de Cristo. A gente olha na figura de Moisés, espiritualmente falando, a figura de Jesus, que intercede por nós. Aí Deus, ele não risca o nome do povo, mas ele diz assim: tá bom, Moisés, eu vou conduzir o povo, mas eu vou visitar esse pecado. Eu não esqueci isso que o povo fez contra mim. E nós vamos ver que ao longo das Sagradas Escrituras, e a própria história de Israel nos mostra quão terríveis foi a caminhada deles em seguir. Quão difícil foi a caminhada deles em seguir, embora tenham chegado à terra de Canaã. É devido a esse pecado, um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. É uma injustiça cometida com Deus, é uma ingratidão, porque o povo tinha saído dali com mão forte de Deus do Egito, o povo teve providência de Deus e o povo viu milagres do Senhor, mas mesmo assim resolve não confiar em Deus e se voltar a deuses estranhos, que certamente eles trouxeram essa informação de bezerro do Egito. Ou seja, lembranças de uma terra pagã que trazem para a nossa realidade. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Muitas vezes a gente é liberto do Egito, que é uma simbologia da nova criatura, do novo nascimento, mas em muitos casos o Egito não saiu inteiramente dos nossos corações. Em muitos casos o Egito ele permanece algo que é do mundo nos nossos corações, na nossa mente, e a gente tem que lutar contra isso, pedindo para o Espírito Santo vir nos limpar, pedindo para o Espírito Santo vir trabalhando em nós, para que a gente venha a ser aperfeiçoado aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vai ver que ao longo das Sagradas Escrituras, Deus, ele vai sempre condenando a idolatria. Depois desse fato, Deus ele começa combatendo a idolatria. Vamos ver Juízes, capítulo 2, versículo 1. Ali também é um momento terrível ao povo. Como é que está o áudio aí, meus irmãos? Está bom? Glória a Deus. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Próximo. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós
não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Só até aí. Você está vendo? Deus mais uma vez diz, mais uma vez vocês pecaram contra mim, mais uma vez vocês vêm trazendo altares estranhos à minha presença. A gente entende, irmãos, com essa mensagem de Juízes, depois se você puder ler esse capítulo inteiro, deixa anotadinho aí, nas suas anotações, a gente vai ver que é muito difícil nós construirmos uma vida de santidade, estando ainda num meio idólatra, ou no meio ímpio. Quando a gente se converte, a gente tem que deixar a vida passada de lado. Nós temos que começar a andar com caminhos retos, com pessoas que professam a nossa fé, porque a santidade ela não vai conseguir ser processada. Eu não estou aqui ensinando que você tem que se afastar dos seus familiares, se afastar das pessoas, embora espiritualmente acontece. Mas é necessário que a gente construa uma vida de santidade com Deus. É necessário que a gente comece a impor determinados limites na nossa vida depois do novo nascimento, não é? Porque Paulo dizia, aquele que roubava não rouba mais, não é? Aquele que matava não mata mais. Então é necessário a gente mudar, não vos senteis nas rodas dos escarnecedores, está lá no Salmo 1, Salmo 1. Então é necessário a gente mudar alguns conceitos, porque se não fizermos isso, fatalmente seremos contaminados, tá? Se um povo, ele é um povo separado, como o povo judeu foi, porque Deus escolheu Israel para ser um povo separado, para mostrar ao mundo que era regido pelo príncipe deste mundo, que é Satanás, para mostrar ao mundo o que é ser regido por Deus. Esse era o propósito do Senhor com o povo de Israel, era reger o povo e ensinar o restante do mundo o que era uma nação regida por Deus. Mas Israel, ela nega o Senhor. Israel, ela vira as costas para Deus por diversas vezes. E a gente vai ver que Deus, quando nos separa, nós somos semelhantes a um utensílio da casa do Senhor, no Antigo Testamento. Imagine só, eu estou aqui no templo da igreja. Imagine eu pegar aqui uma cadeira, quando terminar essa transmissão para vocês de aula, ou um dia de culto, pego as cadeiras que estão aqui e levo ali para fora, para um bar, para uma festa mundana. Eu não posso fazer isso, porque são utensílios da casa do Senhor. Da mesma forma somos nós. Se nós vivemos para Deus, nós devemos ser santos. A Bíblia diz assim, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ser separados, nós temos que construir um altar de santidade diante de Deus. Quando você estiver ali formado, estiver sedimentado, você vai poder ir para qualquer lugar, mas você vai para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então se você for numa festa de um parente, se você for na casa de um amigo, vá ali para ser luz naquele local, vá ali em mente, com o coração voltado para ganhar vidas para Jesus. Não vá para ali para sentar e fazer parte daquela conversa, não vá ali para sentar e fazer parte de uma história que você já saiu. Se você já venceu, não volte para ver. Vá ali para fazer a diferença. Vá ali em oração, chega ali, seja agradável com todos, mas sempre que tiver uma oportunidade, Deus vai te dar uma oportunidade. Você fale do amor do Senhor, você fale do nome de Jesus Cristo, porque diz a palavra de Deus, a minha palavra não volta vazia. Antes ela faz o que me apraz. Então toda a palavra de Deus que você liberar, ela vai ser plantada no coração. E no devido momento, ela vai frutificar, ela vai germinar. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, se nós não fizermos isso, se nós não levantarmos um altar de santidade a Deus, Ele nos tira da presença dEle, porque o Senhor é santo. No Senhor, Ele é a pureza. O Senhor, nele não há pecado. Deus, Ele é puro, Ele é santo. Ele não aceita pecado na proximidade dEle. Esse evangelho que prega que tudo pode, que não existe pecado, que a graça nos permite fazer absolutamente todas as coisas, isso é um equívoco. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra diz que nós temos que ser separados. Jesus, ele disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Então nós temos sim que dar frutos. Se estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, nós temos que dar frutos.
Nós temos que, a partir daquele momento, ser imitadores de Cristo. Temos que fazer a vontade de Deus. É isso que a palavra vai nos dizer. E Paulo, ele nos adverte com relação a isso. Eu queria que abrisse em Romanos 11, 20. Ele vai ratificar justamente essa informação, quando ele vai falar do exemplo de Israel e depois ele fala de nós, que somos conhecidos como gentios. Está bem. Romanos 11, a partir do versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quem são os ramos naturais? Israel. São os ramos naturais que estavam plantados na videira verdadeira, que é Deus, que é Jesus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Olha só, próximo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, só até aí. Para que os que caírem, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Você está vendo? Então, o que Paulo está nos ensinando? Olha, Deus não poupou Israel. Cortou da videira. Eles rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram a verdade. Mas a vocês, ele enxertou. Enxertou na videira, ou seja, nos ligou como um ramo na videira. Mas ele nos adverte. Ele diz assim, mas se vocês também não forem leais a Deus, se vocês também não aproveitarem a benignidade de Deus, também serão cortados. Então, uma advertência para nós, não podemos andar de qualquer jeito. Na presença de Deus, temos que buscar a santidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele vai justamente condenando essa idolatria ao longo da Bíblia. Eu queria que abrisse agora aqui, Salmos 115, 4, 8. Meus irmãos, eu falo os versículos de uma forma muito rápida. E isso é uma pedagogia na aula de escola bíblica. Por quê? Porque para que incentive vocês a copiar essas passagens, esteja com uma caneta, com um papel, copie as passagens, vá marcando para depois você ir pesquisando, tá? Embora você até não encontre enquanto eu estou narrando sobre o versículo, mas ele vai estar anotadinho ali. Aí depois você vai olhar e revendo a aula, você vai conseguir desenvolver ali o ensino, amém? Olha só o que diz aí, Salmos 115, 4. É Deus também condenando a idolatria. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que nele confiam. Só até aí. Perceba, irmãos, Deus ele está condenando a idolatria e ele chega até a usar um tom até engraçado, dizendo que as esculturas não são nada. E quem confia em escultura, se prostra diante de escultura, é semelhante a elas. Aí você que está me ouvindo, de repente você professa a fé da igreja romana. Abra no Salmo 113, da sua Bíblia católica. Vai estar isso aí. Salmos 113. Seja a Bíblia da Ave Maria, seja o que for. Da católica, a Bíblia católica, Salmos 113. É esse salmo. Mas por que é 113 e 115? Porque teve junção de alguns salmos. A Bíblia católica, ela não tirou, ela juntou. Teve junção de alguns salmos. O que está escrito aqui, está escrito ali. É a mesma coisa. Aí eu te convido a você ler na sua Bíblia católica essa informação. Ela está lá. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia católica. Tudo que eu estou falando aqui, todos os versículos, está inserido na Bíblia católica. Qual é o grande problema, irmãos? O problema é porque vivemos de tradição. Eu nasço, acredito no que meu pai e a minha mãe falou, que por sua vez acreditou no que o pai dele falou, que por sua vez acreditou no que o pai do pai dele falou. São tradições. Vivemos de tradições. E isso faz com que a mente fique empalidecida. O que é uma mente empalidecida? A gente caminha de acordo com que aqueles caminham.
Você pega um bolo de aniversário, tá cheio de vela ali. Tem aquela tradição que é para assoprar aquelas velinhas em cima do bolo. Isso não é anti-higiênico, irmão? Eu vou falar, é anti-higiênico. Porque todo mundo vai comer aquele bolo soprado ali, não é? Agora que não pode fazer isso por causa, né, dessa enfermidade. Mas, irmãos, não é? Tem um monte de velinha em cima do bolo, todo mundo assopra ali. Aí se você for lá na Polinésia, for lá na Polinésia, você vai pegar um cidadão da Polinésia. Eles não têm essa tradição de soprar velhinha em cima de bolo. Traz para cá, aí bate o aniversário dele. Está todo mundo junto e está ali, o cidadão da Polinésia. Aí fala para ele, assopra aí o bolo. Ele vai dizer, por quê? São nossas, você tem que assoprar. Não, mas isso é anti-higiênico. Eu não vou fazer isso, isso é anti-higiênico. Depois, quem é que vai comer o bolo? Sou eu sozinho ou todo mundo vai comer? Não, todo mundo vai comer. Mas por que vocês fazem isso? Porque é tradição. Tradição. Então, reveja os seus conceitos. Pesquise na Bíblia. Leia a Bíblia. Não acredite em mim. Leia a Bíblia e ore a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que Deus condena aí. Ele está condenando a idolatria. E ele vai além. Vamos ver outro versículo. Isaías 42, 8. Olha o que Deus diz aí. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Está escrito aí. Deus, ele não dá o seu louvor a ninguém. Não existe outro intermediador. Meu amado e minha amada irmã, eu gosto de falar muito o que eu ouvi de uma dirigente de círculo de oração uma vez, quando ela foi no médico, e o médico viu que ela era evangélica, e ele disse, eu admiro muito vocês, mas eu fico na dúvida, por que vocês só falam de Jesus? Por que vocês não falam da mãe dele? Por que vocês não falam da mãe dele? A mãe de Jesus é uma mulher santa, a mãe de Jesus é uma mulher formidável, uma mulher fantástica, uma mulher cheia de atributos na Bíblia. Mas ela não é intermediadora, ela não pode ser vista como uma deusa. Ela é uma ser humana, como todos nós. Só existe um Deus que é Jesus. Aí ela respondeu de uma forma muito sábia, irmãos. Ela disse assim, doutor, eu estou vindo procurar uma consulta com o senhor aqui. Eu estou com uma enfermidade, eu estou doente. Doutor, imagine só eu chegando aqui. Se o senhor não tivesse, eu poderia ser atendido pela sua mãe, para ela passar um recado para o senhor, depois? Isso seria correto? Ele coçou a cabeça e disse, não. Pois é, não é melhor eu falar logo para o senhor o que eu estou precisando, contar a minha vida para o senhor, falar para o senhor diretamente do que está tentando criar intermediários nessa situação? É assim que a Bíblia nos ensina. O véu está aberto, irmãos. O nosso contato é direto com Deus. É constante com Ele. Você pode se deslocar para Ele. Você não precisa estar buscando um monte de porta, porque só tem uma porta. A Bíblia diz assim, eu sou a porta. E aquele que passar por mim, salvar-se-á e encontrará pastos verdejantes. Louvado seja o nome do Senhor. E a porta chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Ele abomina imagens de escultura, e ele vai narrando isso, e a gente quando se prostra a imagens ou outros ídolos, a gente se afasta da misericórdia de Deus. Quer ver um versículo? Jonas, capítulo 2, versículo 8. Olha aí, irmãos. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Essas falsas vaidades aí é justamente a adoração alheia à vontade de Deus. O meu coração e o teu tem que estar totalmente inclinado a Deus. A gente tem que adorar ao Senhor. E o que é idolatria? Idolatria é justamente isso. É quando eu deixo de adorar a Deus para adorar outra coisa que não seja o Senhor. E essa adoração, irmãos, às vezes ela é implícita. Essa adoração, às vezes ela é camuflada. A gente às vezes não percebe. Às vezes quando a gente vê, o nosso coração está inclinado para outra coisa. É válido esse tipo de informação para os nossos dias, porque eu só li aqui sobre o Antigo Testamento. Totalmente válido. A gente não pode inclinar os nossos corações para outras coisas. Vocês querem ver? Às vezes a gente tem idolatrias como os times de futebol, né? Quantas pessoas não são fanáticas por time de futebol? Quantas pessoas não são fanáticas por jogadores? Eles são chamados de ídolos, não é? Então, às vezes, a gente tem a idolatria ali.
Você quer ver uma coisa? Você vai para um estádio de futebol, a ambiência ali, meus irmãos, ela é uma ambiência totalmente de adoração. Você vê ali o povo fanático, o povo gritando os nomes, o povo ali pulando, você se arrepia. Então aquilo dali é o quê? Aquilo é uma adoração. Aquilo dali é uma idolatria. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Eu falo por mim. Por exemplo, eu tirei totalmente da minha vida a questão do futebol, porque eu era muito ligado a isso. Então, eu tirei completamente isso. Isso é uma questão pessoal minha. Tirei porque Jesus ele disse assim, se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. Então, eu preferi cortar o mal pela raiz, já para não pecar ao Senhor e não dar uma brecha ao inimigo. Eu resolvi tirar da minha vida. Mas tem pessoas que nunca tiveram problema com isso. Tem pessoas que sabem lidar muito bem com isso. Da mesma forma, um alcoólatra, ele tem que vigiar muito na área do alcoolismo, né, da bebida. Da mesma forma, aquele que tem questões relativas à sexualidade, ele também tem que vigiar muito nessa área. Então, vai depender de cada um. Cada um que vai ver aquilo que tem que se distanciar. Você que tem que se examinar. Examine-se o homem a si mesmo, para que você se aperfeiçoe diante de Deus. E é isso que acontece, às vezes são astros de televisão, não é? Astros de música, a gente vê tanto fanatismo, as pessoas ficam na porta ali dos estúdios da Rede Globo, de outras denominações, né? E esperando para pegar um autógrafo de um ator, né? de um astro da música, as pessoas também ficam ali. No nosso meio evangélico, lamentavelmente, existe muito esse tipo de idolatria. As pessoas vão com faixas, vão ali idolatrando cantores, né? Não que sejam culpa deles, muitas vezes são culpa das pessoas. E as pessoas ali, elas promovem isso e tem que vigiar com relação a isso também. As pessoas também têm que ter um certo limite. Bens materiais, às vezes as pessoas idolatram o seu bem material. Tem gente que caiu uma chuva, nós estávamos aqui tendo uma garoa antes da transmissão, e tem pessoas que choveu, se o carro está do lado de fora, já fica desesperado, já quer limpar o carro todo de novo ali. Isso é uma idolatria. O seu bem material entrou no seu coração. O dinheiro, né? O dinheiro muitas vezes é uma idolatria, e o dinheiro, ele é o único elemento que é tratado como Senhor, embora a letra minúscula por Jesus, porque Jesus disse, ninguém pode adorar a dois senhores, ou adora a Deus ou a Mamon. Mamon, uma relação a dinheiro. Então perceba que Jesus chama dinheiro de Mamon. Ele chama o dinheiro de Senhor. Então, o dinheiro também pode ser idolatrado. O problema não é o dinheiro no bolso, o problema é o dinheiro no coração. Isso é um grande problema na vida do ser humano. Fotos, objetos com valor sentimental, isso também pode ser visto como um tipo de idolatria. Pessoas, tem pessoas que idolatram seus familiares. Tem pessoas ali que a família está acima de tudo, não é? Não pode. Acima de tudo está Deus. Deus, ele está acima de todas as coisas. É uma cruz. Vertical, amar a Deus sobre todas as coisas. Horizontal, amar ao próximo como a si mesmo. É assim que nós temos que agir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E qual a postura que nós cristãos temos que ter diante da idolatria dos outros? Vamos abrir a Atos dos Apóstolos 17. Atos 17, 6. Olha o que Paulo aí diz. E nós, o achando, trouxeram 16. Atos dos Apóstolos 17, 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Perceba, nós temos que ter esse sentimento que Paulo teve, irmãos. É o espírito ali perturbado por conta da idolatria do povo. Porque o povo não está reto aos olhos de Deus. Porque o povo não está correto aos olhos do Senhor. É esse espírito que nós temos que ter. Um espírito de revolta. Um espírito de tristeza. É isso que Paulo está nos ensinando. Nossa postura, ela deve ser de revolta com a idolatria, não com as pessoas, com a idolatria. Por quê? Porque Deus, ele ama o idólatra. Ele abomina a idolatria. Deus, ele ama o homossexual. Ele abomina a homossexualidade. Deus, ele ama o prostituto. O que é o prostituto? Aquele que fica com várias mulheres, ou aquele que fica com vários homens.
mas ele abomina a prostituição. O pecado é abominável aos olhos do Senhor, mas ele ama o pecador, porque ele deu a vida por mim e por você. E eu não sou melhor do que você. Eu era uma pessoa que estava mergulhada em tudo isso, mas pela minha própria força eu não posso sair. Eu só posso sair pelo poder do sangue de Jesus. Para isso nós temos que reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu creio que tem alguém que não é cristão e está assistindo essa mensagem, porque o Senhor várias vezes coloca no meu coração para falar do poder do nome de Jesus, que Jesus, ele é tudo na sua vida, meu irmão. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama, minha irmã. Você pode aí orar, você pode conversar com o Senhor, que ele está te ouvindo, ele te conhece no mais profundo do seu íntimo. Ele sabe que você coloca a cabeça no travesseiro e que você não dorme nas madrugadas, pensando nos problemas da vida. Mas aquele que tem Deus, ele coloca a cabeça no travesseiro e dorme, porque diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos esse tipo de idolatria. E temos uma idolatria pior ainda, que é aquela idolatria a si mesmo. Abra no primeiro livro de Samuel, 15, 23. Olha aí. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Só até aí. Samuel falando com Saul. E Samuel está falando acerca da idolatria. Ele diz: Samuel, olha só, a obstinação é como idolatria. O que é obstinação, irmãos? Obstinação é a teimosia. Obstinação é a soberba. Obstinação é quando nós não fazemos aquilo que Deus quer. Quantas pessoas sabem o que se deve fazer, mas não fazem, irmão? Conhecem a Deus, mas não fazem. Quando você não faz o que Deus está mandando você fazer, você sendo cristão, quando você tem um coração obstinado, um coração teimoso, querendo só ver o seu próprio eu, você se coloca como um Deus. Você se coloca acima de Deus. Você é o seu próprio Deus. Quando fazemos isso, se eu faço isso, eu sou o meu próprio Deus. E isso é uma idolatria. Isso é abominável aos olhos do Senhor. E muitas vezes Deus rejeita. Está escrito aí. É o princípio da reciprocidade. Se tu me amares, eu te amarei. Olha lá, o princípio da reciprocidade. O Senhor, ele também te rejeitou a ti. Deus rejeitou a Saul, porque Saul tinha um coração obstinado. Saul tinha um coração teimoso. Saul, ele não se humilhava diante de Deus, diferente de Davi. Davi, que cometeu um pecado muito mais grave que ele, Davi olhou e disse: pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. E se humilhava diante do Senhor. E quando nós reconhecemos o nosso eu, reconhecemos que necessitamos mudar, que há algo em nós que aborrece ao Senhor, quando esse reconhecimento ele aflora, aí Deus ele vem com a sua misericórdia. Aí Deus nos alcança com seu amor. E é isso que ele quer de mim e quer de você. Louvado seja o nome do Senhor. E por que Deus, ele não se revela como uma imagem? Uma pergunta que eu deixo para vocês. Por que Deus não se revelou ao homem como uma imagem? Vamos ver Deuteronômio 4:12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste figura nenhuma. Só até aí. Não foi da vontade de Deus se revelar como imagem. Por quê? Porque ele nos fez a sua imagem. A Bíblia diz que ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, não é da vontade de Deus, porque a imagem, ela enfraquece, irmãos, a nossa fé. E a gente percebe que no nosso tempo, nesse tempo em que vivemos, está potencializado o mundo das imagens. Tudo gira em torno das imagens. São imagens nas redes sociais, são imagens, a gente vai às vezes num shopping, né, tão bonito. Deus, ele não se manifesta como imagem. Ele não se manifesta aos homens como imagem. Por quê? Porque a vontade do Senhor era que o homem se aproximasse dele pela fé. Que o homem se ligasse ao Senhor através do seu coração e não pelo aquilo que via.
O Senhor nos fez a imagem dele, conforme a sua semelhança. E a vontade de Deus sempre foi se aproximar do homem dessa forma. O mundo das imagens, que hoje estamos muito ligados, mas o mundo das imagens nos rouba a capacidade da contemplação de Deus. O mundo das imagens nos faz ficar focados. Pode perceber algo, se você está dentro da igreja, se você está ligado ali naquele cenário, às vezes a televisão nós temos aqui, às vezes está passando a letra da música ali, do louvor. Se você fechar os seus olhos, a sua sensação de aproximação de Deus, ela vai ser muito maior. Ali você vai ter uma capacidade de concentração aos olhos do Senhor de uma intensidade muito maior. Por quê? Porque a forma que Deus escolheu para que o homem se aproximasse dele foi o que está em Mateus 6,6, que diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao Pai, que o Pai em secreto vai te ouvir e vai te recompensar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente venha se aproximar de Deus através da fé. Venha se aproximar de Deus, não do que podemos ver, porque o justo, ele não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. Era isso que o apóstolo Paulo disse. E nós temos que mergulhar na palavra, e você vê isso até na leitura da palavra, porque quando a gente lê a palavra de Deus, irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente está vendo. Eu vejo o que está escrito, mas quando eu fecho os meus olhos e eu medito na palavra, aí eu sinto no meu coração aquilo que está escrito. Eu sinto no meu coração aquilo que está na palavra. Aí eu sei o que Deus quer dizer. Aí eu aprendo o que Deus quer dizer. É quando eu me desligo do que é visível e me ligo no que é invisível. Porque Deus é invisível e devemos nos aproximar do Senhor desta forma. Amém? Eu quero... Deus, ele abomina as imagens. Irmã Daiane, Deus, ele abomina as imagens. Se a imagem ela é sua, eu te aconselho a tirar, se você é cristão. E Deus abomina as imagens. É abominável aos olhos do Senhor. Nós vamos ver na Bíblia toda, Deus falando dos ídolos. Deus, ele condena a construção de imagens. Aquele salmo, eu deixo para você, minha irmã, o Salmo 115, para que você venha lê-lo, e o capítulo 42 do livro do profeta Isaías, que ali vai narrar também sobre isso. Se nós estamos ligados ao único Deus verdadeiro e vivo, e ele diz que é abominação aos olhos dele as imagens de escultura, nós temos que obedecer, não é? Da mesma forma, quando ele diz ali, amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, nós também temos que voltar o nosso coração ao Senhor. Quando ele diz ali, não furtarás, também não furtaríamos mais, porque somos cristãos. Quando ele diz ali, não adulterarás, então quem adulterava não vai adulterar mais, porque é cristão. Então nós temos que voltar a nossa vida alinhada à palavra de Deus. E uma dessas ordens, desse alinhamento necessário, é se desfazer das imagens de esculturas. Ordem de Deus, ordem dada é ordem cumprida. A gente não questiona, a gente cumpre. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, a gente vê que Deus, ele quer que a gente se aproxime dele através da fé. E eu queria, para encerrar esse assunto de idolatria, aqui abrisse aí, por favor, segunda carta aos Coríntios 3,18. Quando a gente se aproxima de Deus pela fé, irmãos, crendo que ele está em nós e nós estamos nele, aí nós vivemos o que está escrito nesse versículo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vivo para Deus e Deus vive em mim, então nós somos transformados de glória em glória. A imagem que você vai ter é a imagem do Senhor na sua vida. É a imagem dele em você, como um espelho. É o que está dizendo esse versículo. É lindo e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E pegando a mesma linha aí, seguindo o mesmo raciocínio, vamos falar do nome de Deus. A importância do nome de Deus. Por favor, missionária, coloque aí Êxodo 27. 20, versículo 7. Nós lemos no início da aula e vamos falar agora. Olha o que diz aí, meus amados irmãos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
O terceiro mandamento da Bíblia, ele vai nos ordenar a não usarmos o nome do Senhor desnecessariamente, não é? Nós não podemos usar o nome do Senhor desnecessariamente. Não existe nada mais significativo do que o nome, não é verdade? O que é mais significativo na sua vida? O nome. O que é mais significativo na minha vida? O nome. É pelo nosso nome que nós somos conhecidos. Imagine o nome de Deus. Então nós precisamos sempre entender a importância desse nome. O sagrado nome de Deus jamais poderia ser usado de forma indecente. Nunca poderia ser usado de forma indecente. Abra aí, missionária, Levítico 24:16. Você lembra quando eu falei no início da aula, antes da gente começar a falar de idolatria, que existia uma classe de pessoas na antiguidade hebraica, chamado maçoretas, que eles eram responsáveis por copiar as escrituras, e ali eles faziam uma espécie de contagem de letras hebraicas, aí vinha um outro maçoreta, um outro profissional, e contava do outro lado o que ele tinha acabado de fazer. Se tivesse algum erro, eles rasgavam aquela cópia e reiniciavam de novo. Você lembra que eu falei isso? Pois é. Com relação ao nome de Deus, eles deixavam o nome em branco. A passagem que tinha o nome de Deus ficava em branco nesses pergaminhos. Ficava totalmente em branco. Por quê? Se ele errasse em algum momento a sua cópia e tivesse que rasgá-la e jogar fora, ele não ia pecar contra o nome de Deus. Tamanha era a reverência que eles tinham pelo nome do Senhor. Eles deixavam para colocar os locais das Sagradas Escrituras que tinham o nome do Senhor, eles deixavam para preencher só no final. Eles preenchiam só no final, quando estava tudinho pronto, para colocar o nome do Senhor. Então a gente percebe o cuidado e o zelo que o povo antigo tinha com relação ao nome do Senhor. E esse versículo da lei de Deus dizia algo muito forte. Olha aí o que diz: e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim como o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Só até aí. Olha aí, irmãos, que severidade da lei com relação a quem usasse levianamente o nome do Senhor. Tu já pensou se essa lei fosse usada nos tempos de hoje? Não é assim. Ia faltar pedra, né? Ia faltar pedra por aí, porque hoje as pessoas usam o nome do Senhor a todo tempo, a toda hora, blasfemando e falando o que vem na cabeça. Mas a aplicação dessa lei no nosso tempo, ela é diferente, ela não é dessa forma. A aplicação dela é espiritual, é nos trazendo uma revelação de que temos que respeitar o nome do Senhor. O nome do Senhor, ainda que eu não conheça a Deus, e ainda que eu não me considere um cristão que tenha tido um encontro com o Senhor, o nome do Senhor tem que ser respeitado. O nome do Senhor tem que ser reverenciado, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Então nós temos essa aplicação. E vamos ver alguns exemplos que Jesus mesmo vem ratificando isso aí. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 33. Jesus, ele quando faz aquela oração do Pai Nosso, lembra? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então o Senhor está ratificando a importância do nome de Deus na lei. O Senhor está dizendo: Pai, que o teu nome seja santificado na minha vida, que o teu nome seja santificado entre o teu povo, que o teu nome esteja sobre nós, nos cobrindo e nos conduzindo. Era isso que Jesus estava dizendo. E Jesus, quando fala também da questão da lei ali no Sermão da Montanha, ele vem falando sobre os juramentos, e ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás ou não jurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. O próximo. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Próximo. Nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Próximo. Seja, porém, o falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso procede do mal. Então, meus amados irmãos, toda mentira é do maligno. Toda a mentira, seja ela pequenininha, seja ela meia-verdade, seja ela uma pontinha só. Ah, eu não quis dizer isso, mas disse. Não diga isso que você não quis dizer. Se você disse, diga, disse, me perdoe. Por quê? Porque toda mentira
ela procede do maligno. A Bíblia nos ensina a falar sim, sim, não, não. A palavra do crente tem que ser uma só. Se eu digo para você que eu vou fazer isso, que eu faça isso. Se eu não posso, que eu dê uma satisfação. Temos que ser assim. Se porventura algo deu errado, eu não vou poder cumprir um acordo que eu fiz com você, que eu seja uma pessoa decente para se falar a verdade, dizer assim, olha, é assim, assim, assim. A verdade sempre é a verdade. Então Jesus ele está ensinando que a gente não jure por nada. Não jure pelo nosso cabelo, que a gente não jure por Jerusalém, que não jure pelo céu, inclusive pelo nome de Deus. Quantas pessoas têm esse hábito? Eu juro por Deus. Irmão, bate na tua boca, está repreendido em nome de Jesus. Não jure por nada, digo, seja o teu falar sim, sim e não, não. Esqueça essa expressão, jurar por Deus. Isso é pecado, isso não pode ser dito. Temos que ter reverência ao nome do Senhor. Como você vai colocar a Deus em algo que você está fazendo? Faça você. Deus já está na sua vida, deixe Ele à frente da situação e faça, mas não jure pelo nome dEle. Não queira ratificar uma situação através do nome de Deus. É isso que o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando. E a gente vai ver isso ao longo das Escrituras. A gente vai ver que falar o nome do Senhor em vão é muito mais do que eu estar usando o nome de Deus a toda hora, para qualquer coisa. Não é? Isso também é falar em vão. Toda hora está falando o nome de Deus, toda hora está falando o nome de Deus, como se fosse uma coisa comum. Isso é usar o nome de Deus em vão. Mas também tem algumas profundidades maiores do que essa. Uma dessas é jurar. E a outra, irmãos, é falar que foi Deus que falou sem ser. Isso é falar o nome de Deus em vão também, e é condenável na Bíblia. Quantos, às vezes eu que rodei muito com a missionária, fomos em muitos lugares, e muitos aqui já tiveram também experiências com pessoas. Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou fazer aquilo, Deus manda te dizer isso, Deus manda te dizer aquilo, e muitas vezes não foi Deus. E muitas vezes não foi Deus, e isso é grave aos olhos do Senhor. Vamos ver Isaías 48, 11. Por amor de mim o farei. Por quê? Como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei a outro. Agora vai para Jeremias 23. Esse versículo de Isaías que nós lemos agora, Jeremias 23, 31. Nós vimos que Deus está dizendo, por amor do meu nome eu farei. Quando Deus faz algo, é pelo amor do nome dele. O nome dele é tão poderoso que ele não faz por amor de criaturas. Ele faz por amor do nome dele muitas vezes. Ele diz, por amor do meu nome eu livrarei Israel do cativeiro. Por amor do nome dele. Porque ele é fiel ao nome dele, o nome de Deus é um nome digno, reto, e um nome que não tem nenhuma variação. Olha só, em termos morais, está dizendo aí Jeremias 23, 31, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse, mas não disse nada. Aí o 34, pode ir direto lá. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, esse peso é palavra, tá? Eu castigarei o tal homem e a sua casa. Meus irmãos, eu como um pastor, eu tremo na base. Quantas vezes eu já fui, pela misericórdia de Deus, usado pelo Senhor para falar uma palavra, e às vezes a gente fala e depois nós ficamos, meu Deus, eu falei aquilo, meu Pai, se não for o Senhor que falou ao meu coração, porque um profeta, ele sente dessa forma. Um profeta depois, a palavra, ela queima no coração. A palavra de Deus, ela arde no coração. Então a gente é impulsionado a falar. Mas depois que a gente fala que vem a nossa carnalidade, aí a gente começa a refletir aquela situação. Por quê? Por temor. Porque a palavra de Deus, ela diz severas consequências ao profeta quando fala em nome do Senhor sem ser o Senhor. Porque é uma forma de falar o nome do Senhor em vão. Então nós temos que ter cuidado para não cair nesse tipo de pecado. Há poder no sangue de Jesus. A gente vai ver na palavra também, Jesus ali condenando os falsos profetas, e diz que naquele grande dia ele vai dizer assim, os falsos profetas, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos. Aí o Senhor vai dizer para eles assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas quando aquela dádiva aconteceu, não foi por causa do profeta, foi por causa do nome de Jesus, porque o poder está no nome de Jesus. O dom espiritual, ele é uma concessão de Deus para benefício da igreja, não é do homem.
tá? É uma concessão de Deus para o benefício da igreja. Então, não é aquele homem que profetiza, não é aquele homem que prega, tudo é Deus. Quem faz é o Espírito Santo. A glória é de Deus, a honra do Senhor. É Ele que dá e é Ele que opera em mim e em você o querer e o efetuar, segundo a vontade dele. É Deus quem faz isso. Então a gente tem que entender que o poder está no nome do Senhor Jesus. E a origem do nome de Deus, se você for ver na Bíblia, ao longo da Bíblia, tem mais de 100 nomes a Bíblia. Nós já estamos próximos de terminar a aula, mas a origem do nome de Deus é algo interessante. Eu quero trazer aqui para vocês uma rápida análise acerca de Êxodo 3:14. Uma passagem muito conhecida de todos nós. E a gente vai ver ali, meus amados irmãos, que Moisés, quando falava com o Senhor, ele dizia ali, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Então a gente vai ver, meus amados irmãos, que Moisés quando perguntarem quem é que me enviou, o que eu direi? Aí Deus diz, eu sou o que sou. Mas uma curiosidade, eu quero trazer aqui para vocês, eu estou aqui na minha mão com essa Bíblia daqui. Essa Bíblia daqui é a Bíblia Peshitta. Peshitta quer dizer tradução simples. Aqui é a tradução do antigo siríaco, que é uma tradução do aramaico antigo, da língua que Jesus falou, das mais antigas que tem, do hebraico para essa linguagem siríaca, que é a mais antiga que tem, para os cristãos primitivos. Eles tiveram essa tradução naquela época. Aí os escritores agora da nossa época trouxeram essa tradução para nós aqui no Brasil, com a nossa linguagem, para que a gente viesse a entender um pouco do que estava escrito naquela época. E esse versículo, ele diz algo interessante, ele diz assim, e disse Deus a Moisés, Yahé, Acha Yahé, e acrescentou, assim dirás aos filhos de Israel, Yahé me enviou a vós. É o que está escrito aqui nessa Bíblia. E essa tradução, irmãos, no mais próximo do português, os estudiosos copistas hebraicos, eles dizem que não tem essa expressão, eu sou o que sou, não existe essa expressão no presente. É interessante isso. Ele diz, não dava para eu trazer o hebraico primitivo para o presente. Quem escreve essa Bíblia, a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, tentou colocar uma expressão que fosse de fácil entendimento às pessoas. Mas a mais próxima seria, eu serei o que serei. Eu serei o que serei. Os estudiosos de língua hebraica primitiva, eles falam que você jogar para o futuro seria o mais próximo, porque não existe a expressão no presente. Então era para jogar no futuro. E Deus, quando diz eu serei o que serei, nos mostra ainda uma revelação mais profunda de Deus, que era Deus confortando o coração de Moisés e dizendo a ele, olha Moisés, eu serei para esse povo o que esse povo precisa que eu seja. Eu serei para esse povo a libertação do Egito. Eu serei para esse povo o milagre das águas amargas em doces. Eu serei para esse povo o maná do deserto. Eu serei para esse povo coluna de fogo, coluna de nuvem. Eu serei para esse povo livramento no deserto. Eu serei para esse povo consolo. Eu serei para esse povo ensinamento. Então era Deus dando a Moisés a expressão do que iria acontecer. Na verdade, Deus traz no próprio nome dele uma palavra profética. Ele traz no próprio nome dele uma palavra e uma expressão profética. E quando nós analisamos desta forma, a gente vê que eu me torno de acordo com aquela necessidade. A necessidade que você tem de Deus é o que Deus será na sua vida. É o nome que será expresso na sua vida. Quer ver? Vamos ver aqui Êxodo 6, versículo 3. A gente vai ver, irmãos, Jacó no deserto, quando tem um encontro com Deus, em Gênesis 28, Deus aparece para ele em sonho, ali diz assim, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de teu pai Isaque. A terra que tu estás eu darei a ti, tu e a tua descendência serão abençoados, não temas porque eu estou contigo. Deus fala com Jacó isso. E interessante que naquele momento, ainda não é Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. É só Deus de Abraão e Deus de Isaque. E aquele encontro que Jacó tem com Deus é um divisor de águas na vida dele,
E a partir daquele momento, Deus começa a ser conhecido, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque são os encontros que nós temos com Deus que nos fazem ser a imagem dele. São os encontros que nós temos com Deus que vão refletir aos outros quem Deus realmente é, através de nós. Foi isso que aconteceu com Jacó. Depois Jacó, que era conhecido como usurpador, tem lá no Vale de Jaboque um encontro com o anjo do Senhor, e o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? Aí ele diz, Jacó. Aí ele diz, já não te chamas mais Jacó. De hoje em diante tu serás conhecido como Israel. Perceba que Deus ali altera o nome de Jacó, porque quem tem um encontro com Deus também tem o seu nome formulado, porque se você é imagem de Deus, você também será o que tem que ser diante de Deus. Você vai ser também uma nova pessoa, um novo ser, de acordo com o encontro que você teve com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender que a experiência que nós temos com Deus nos torna o nome dele na nossa vida. A experiência que nós temos com Deus faz com que o Senhor, ele se manifeste de acordo com o meu caminhar, com o meu andar. Nós temos 3 pessoas aqui. Tem o Deus do Mateus, tem o Deus da Agnes, tem o Deus do Wilton, assim como tinha o Deus de Abraão, assim como tinha o Deus de Isaac, assim como tinha o Deus de Jacó. Então, qual é o tipo de Deus que as pessoas estão vendo na sua vida? Qual é o tipo de Deus que as pessoas estão vendo em você? Quando a pessoa olha assim e fala, o Deus do fulano, é assim, conforme ele é. O Deus do ciclano, é assim, conforme ele é. Esse é o nome de Deus na sua vida. Esse é o nome de Deus na sua vida. Então, nessa manhã, o Senhor nos convida a fazer uma análise introspectiva e ver que tipo de Deus nós somos para as pessoas. Nós, quando eu digo, a imagem do Senhor em nós, porque nós não somos Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas a imagem de Deus sobre nós, o que é que nós estamos manifestando? O que é que nós estamos exteriorizando? E aí ele diz, o Senhor diz assim a Moisés, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de Deus ter aparecido a Moisés, aí nesse versículo, Deus está dizendo o seguinte para Moisés, Moisés, olha só, você já foi a Faraó, você já falou com Faraó, aparentemente deu tudo errado, porque Moisés, quando vai falar com Deus aí, ele está, na verdade, com medo, irmãos. Moisés tinha 80 anos de idade, Moisés tinha fugido do Egito, tinha um povo que tinha 400 anos de escravidão. A única coisa que Moisés não queria era voltar para o Egito. Aí Deus manda Moisés ir falar com o Faraó. Dá tudo errado aparentemente no início, porque ele vai levar o recado a primeira vez. Faraó não aceita. Faraó pergunta, qual é o nome desse Deus? Moisés revela. E Moisés fala com Deus novamente e diz assim, Deus, manda outra pessoa. Aí Deus está dizendo, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Deus está dizendo o seguinte, Moisés, eu vou me aparecer de uma forma diferente para vocês. Para vocês eu vou ser um libertador, que não foi o caso de Abraão, que não foi o caso de Isaac, que não foi o caso de Jacó. Para vocês eu serei um Deus ainda maior. Para vocês eu vou livrar vocês desses 400 anos de jugo. O que eu não fui para Abraão, para Isaac e para Jacó, eu serei para vocês. Coisa linda e maravilhosa é o trabalhar de Deus em nossas vidas. E a gente aprende, para terminar, irmãos, com uma pessoa na Bíblia que conhecia Deus por vários nomes. Davi. Davi, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele chamava o nome de Deus de acordo com aquilo que ele vivia. Davi, quando conquistava cidades, quando ele conquistava territórios, a Bíblia vai dizer que ele chamava Deus de Adonai Nissi. Deus é a minha bandeira. Deus é o meu estandarte. Davi, quando derrubou Filisteu ali, Golias, ele chamou o Deus de Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Davi, quando tinha uma intimidade de entrega, de choro diante de Deus, ele chamava Deus de Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor. Então a gente percebe que o grau de intimidade que Davi tinha com Deus era a manifestação do nome de Deus na vida dele.
Então, para a gente terminar essa aula e dar glórias a Deus, eu quero 1 Samuel 17, 45, para que terminemos esta aula dando glória a Deus e agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, que é como Davi chamou no divisor de águas da vida dele. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome, olha aí, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E vamos agora fazer uma oração a Deus, porque em nome de Deus, não qualquer Deus, é o Deus que não varia, é o Deus que é o mesmo no início, é o Deus que é o mesmo no final, porque é no nome do Senhor dos exércitos que esse gigante que se levantou na tua vida, que esse gigante que se levantou na minha vida, que esse gigante que se levantou em cima do mundo, na nossa nação, vai cair por terra, porque é no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos céus e da terra, que pode todas as coisas, que esse gigante tem afrontado. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós como Davi, Senhor, nós agora olhamos, Senhor, para essa toda malignidade que está envolvendo, Pai, a nossa terra, Senhor, essa pestilência, Pai, os problemas econômicos, Senhor, tudo que vem gerado, Pai, de acordo com isso, o terror no coração das pessoas, meu Pai, o medo, o caos, Senhor, esse gigante que tem afrontado, Pai, por diversos dias, nós fazemos como Davi, que em nome do Senhor dos exércitos, esse gigante vai cair por terra. Em nome do Senhor dos exércitos, será desbaratado todo o exército do maligno. Ele cai por terra, ele é neutralizado, ele é esbaratado. O Senhor dos exércitos, e meu Deus, meu Pai, peleja esta peleja, porque esta peleja não é nossa, esta peleja é tua, Senhor. Em nome de Jesus, visita cada lado, derruba os gigantes, Pai, das casas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome do Senhor dos exércitos, meu Deus, meu Pai, Daragarabarrastoria, em nome do Senhor dos exércitos, nós declaramos queda dos gigantes da vida dos nossos irmãos, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Confirma esta palavra, Pai, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus é fiel na tua vida, e Deus é fiel nas nossas vidas, e o nome do Senhor seja glorificado, e aguarde, porque grande é a vitória, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por esta aula. Eu declaro aqui atrás, irmãos, me perdoe, tem vários nomes de Deus, eu não sei se vocês podem ver, tem aqui Yahvé Shammah, que é o Senhor que está presente, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé Raá, o Senhor meu pastor, Yahvé Irê, Deus proverá, Yahvé Tsekenu, Deus justiça nossa, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, El Evon, o mais elevado, forte dos fortes, El Olam, o eterno Deus, El Roi, o Deus que vê, Yahvé Shalom, o Senhor da paz, Yahvé El Goman, o Deus que recompensa, Yahvé Makdeshen, o Deus que santifica. E nós temos as referências do lado, depois você tente dar um print aí, e você vai ver os nomes e as referências do lado para você ver ao longo da Bíblia. Nós trouxemos alguns, irmão, não são todos, tá? Tem mais de 100 nomes de Deus na Bíblia, e nós trouxemos aqui algumas referências para que vocês venham a aprender um pouco mais. Amém? Tem uma pergunta? Uma irmã aqui perguntou sobre a imagem de Jesus na cruz, né? Então nós vemos o seguinte, irmãos, Deus ele condena todo tipo de imagem. Então, por si só, já não é para ter essa imagem. Mas eu vou responder essa pergunta com uma reflexão. Uma vez eu disse a uma determinada irmã isso. Eu falo assim: irmã, você já perdeu um ente querido? Já perdi um ente querido, a resposta dela. Aí disse: você gostaria de ter na sua parede a foto do seu ente querido deitado no caixão? Ou você gostaria de relembrá-lo ele vivo? Você gostaria de ter em mente ele vivo? Da mesma forma é Jesus, não é? Primeiro que nós não sabemos a imagem de Jesus, não nos é permitido isso. Então, qualquer construção de imagem, essas imagens que nós temos do Jesus loiro, de olhos azuis, certamente ele não era assim.
uma questão até histórica. Isso tudo foi do iluminismo da Idade Média, que trouxeram ali imagens dos reis. Eram imagens ali do Luís Felipe XIV, pegavam o rosto dele, colocavam numa imagem. Para quê? Para trazer beleza e discriminar pessoas que não tivessem o mesmo padrão, que eles consideravam ser um padrão de ariano, um padrão diferenciado, né? É um tipo de discriminação. Então fizeram isso ao longo dos séculos e são essas imagens que perduram até hoje. Então não é lícito a nós cristãos termos Jesus crucificado, até porque Jesus vive. Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele não está mais ali, ele ressuscitou, ele pagou os nossos pecados e ressuscitou. É por isso que eu disse naquela primeira aula que todas as religiões elas convergem no espiritismo. Por quê? Porque todos são personagens que morreram. O único que vive é Jesus. Ele está vivo e reina eternamente. Então a gente vai falar com ele diretamente vivo. Deus, meus irmãos, é como a brisa do vento. A gente não vê, mas a gente sente. Você sabe que ele está com você. Você sabe que ele está comigo. As imagens, seja de Jesus sentar na cruz, aquelas imagens que nós conhecemos também de calendários, que ali tem imagem de Jesus, né, dando um tchau, alguma coisa assim. Irmãos, tudo reprovável. Não é só na cruz, sem cruz. Jesus, a imagem deles, nós só vamos conhecer quando estivermos na glória. Paulo diz isso, né? Quando nós, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Quando estivermos lá, aquilo que é mistério será revelado. Então nós estaremos na glória e nós saberemos como é face a face a imagem do Senhor. Mas agora, a imagem dele é revelada em nós como um espelho. Lembra do versículo que nós lemos? Como um espelho. A glória de Deus é revelada como um espelho. É em você, irmã. Você quer ver qual é a imagem de Jesus? Vá no espelho. É essa imagem de Jesus. Eu quero ver como é a imagem de Jesus, eu vou no espelho, porque Jesus habita dentro de você. Jesus habita dentro do seu coração e ele vive e reina para sempre. Amém. Que Deus vos abençoe a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos no seu lar, digam amém. Fiquem na paz, Deus abençoe. Beijão.